Olá, sou o professor Tiago e hoje a gente vai resolver a questão 1 da prova de matemática do ITA de 2017, tá? Que é a seguinte: sejam x e y dois conjuntos finitos, eu destaquei isso aí, com x pertencente a y e x diferente de y. Considere as seguintes afirmações. A primeira, existe uma objeção f de x em y. A segunda, existe uma função injetora g de y em x. E a terceira, o número de funções injetoras f de x em y é igual ao número de funções sobrejetoras g de y em x. Bom, vou analisar cada uma dessas afirmações separadamente, mas já adianto que as duas primeiras são bem simples. É muito simples de verificar intuitivamente. Tá? A terceira tem um pouquinho mais de teoria, mas de qualquer forma, vou aproveitar isso para fazer uma espécie de revisão sobre funções, ok? Então tá. Então a gente vai começar organizando as hipóteses, tá? A hipótese, aliás. Bom, sejam nm as quantidades de elementos dos conjuntos x e y, assim como xi e yi elementos desses conjuntos, respectivamente. Então só estou dando nome aos bois. E pela hipótese, a quantidade de elementos do conjunto x, que eu chamei de n, é menor que a quantidade de elementos do conjunto y, que eu chamei de m. Basicamente isso aqui é suficiente para a gente argumentar essa questão. Óbvio que isso aqui provém do fato de serem conjuntos finitos, né? Então a gente pode tratar dessa forma. Bom, a primeira afirmativa que eu coloquei como uma pergunta, na verdade, é: existe uma objeção f de x em y? Bom, o que é uma objeção? Uma objeção é uma função objetora se ela é sobrejetora e injetora por definição, ok? Então, bom, descrevendo o que é injetora e o que é sobrejetora. Eu vou descrever a resolução da questão e nesse meio tempo vocês vão ver o que é, tá? Já vou falar sobre as definições. Bom, suponha que f de xi é igual a yi e f de xi diferente de f de xj. Parece um pouco confuso, mas o que eu estou querendo dizer com isso aqui é o seguinte: se eu pego dois elementos do conjunto, dois elementos quaisquer do conjunto x, eu quero dizer que cada um deles tem um correspondente no conjunto y, até porque o conjunto x é o domínio. E também quero dizer que se esses elementos do conjunto x são diferentes, então as imagens deles são diferentes. Tá? Então seus correspondentes no conjunto y são diferentes. Isso aqui garante, até ficou aqui uma observação, isso aqui garante que a função é injetora, ok? Então está garantindo a injetividade de uma função. Então, fazendo uma pequena observação, qual que é a ideia aqui? Eu quero provar que essa função, de antemão, eu já sei que ela não é bijetora. Então eu vou supor que ela é injetora e vou concluir que ela não pode ser sobrejetora. Então pronto, está demonstrado que essa afirmativa é falsa. Essa é a ideia. Tá? O próximo passo da argumentação é o seguinte: como a quantidade, que é o terceiro passo, como a quantidade de elementos de x é menor que de y, tá? Existe um yk, que é um elemento de y, que ele não é imagem de ninguém. Tá? Então a função não pode ser sobrejetora. O que é sobrejetora? Para todo y do conjunto y, ou para todo yi do conjunto y, ficou estranho isso, né? Ou com outras palavras, para qualquer elemento do conjunto y, deve haver correspondente no conjunto x. Mas isso não vai acontecer por causa desse cara que eu chamei de yk. Então, a gente conclui que a função não é sobrejetora e daí ela não é uma objeção. Tá? Então esse item é de fato falso. Bom, agora a gente vai verificar a segunda afirmativa, que de novo eu coloquei como uma pergunta, que é: existe uma função injetora g de y em x? Bom, agora eu note que o y é o domínio e x é o contradomínio, tá? Então o ponto é o seguinte: a gente vai supor que a função g satisfaz essa hipótese, ou seja, que ela é injetora, tá? Então para ela ser injetora, se eu pego dois elementos do conjunto y, que eu vou chamar um de y e outro de yj, tal que o i é diferente do j, ou seja, o yi é diferente do yj, então a função aplicada em cada um deles dá imagens diferentes ou dá respostas diferentes, tá? Então suponha isso, ok? Bom,
supondo isso, vai existir... Não tem como, na verdade, isso ser verdade, porque vai existir A e B, YA e YB, tais que G de YA é igual a um XK e G de YB é igual a um XK também. Isso vai contradizer a hipótese dela ser injetora, tá? Por quê? Porque a quantidade de elementos do conjunto X, que é o contradomínio, é menor do que a quantidade de elementos do conjunto Y, que é o domínio, né? Então não tem como, vai ter que se repetir uma imagem. Essa é a conclusão, tá? Então, para que eu escrevi essa linha 2? Só para poder organizar a hipótese. Não é uma questão aberta, então não precisa seguir esse rigor. Mas eu quis escrever dessa forma para ficar mais organizado, tá? Então, enfim, já contradizemos... a hipótese já foi contradita. Não sei se tem essa conjugação do verbo, enfim, é mais um item falso. Agora, a afirmativa mais interessante. Bom, aqui de novo eu coloquei como uma outra pergunta, que é o seguinte: o número de funções injetoras f de x em y é igual ao número de funções sobrejetoras g de y em x? Bom, vamos organizar então por partes. Primeiro vamos pegar a primeira parte, f de x em y, o número de funções injetoras de f de x em y. Vamos contar isso, tá? Então essa é a primeira parte, vamos contar essas funções. Bom, para todo xi existe um yi, tal que f de xi é igual a yi, e f de xa diferente de f de xb se a é diferente de b. Ok? O que eu estou querendo dizer com isso? Bom, o conjunto x, ele é, nesse caso, o domínio. Ok? Então, essa primeira parte da afirmativa quer dizer isso. Se o A decorre disso, aliás, se o conjunto x é domínio, então para todo elemento xi do conjunto x existe o f de xi. Ou seja, existe uma imagem y para cada elemento x do conjunto x. É isso, tá? E depois, usando a hipótese de que a função é injetora, a gente tem que f de xa é diferente de f de xb se esses elementos são diferentes. Isso é o que a gente já falou, né, em argumentações anteriores, ok? Tá. Mas não é necessário que todo elemento de y tenha correspondente em x, porque o y é um contradomínio, ok? Então o contradomínio ele contém a imagem, mas ele não é necessariamente igual à imagem, tá? Bom, então devemos contar a quantidade de diferentes subconjuntos de y que serão imagem da função, ok? Faltou um izinho aí. Que serão imagem da função. Enfim, como n é menor do que m, podemos escrever m da forma n mais t. T é um número natural diferente de zero, ok? Simples isso, né? M é maior do que n, ele é a soma de n mais algum número natural, tá? Então, para contar quantas funções desse tipo existem, a gente pode contar como escolher n dos n mais t elementos de y para terem correspondência em x, ok? Virou um probleminha simples de combinatória. Só que, além de escolher esses elementos, esses n elementos, eu tenho que contar, pensa o seguinte, esses n elementos eles vão fazer uma objeção com os elementos de x, ok? Eles vão fazer uma objeção com os elementos de x. Então a gente vai contar depois quais são as possíveis correspondências, as diferentes correspondências entre esses xi e os yi's, ok? A ideia é basicamente essa. Veja nesse exemplo aqui, tem um conjunto x com 3 elementos e y com 4, tá? Eu escolhi para ser imagem os elementos y1, y2 e y4, tá? E percebe que essa função que está mais à esquerda, ela é injetiva, ok? Porque o f de x1, aliás, desculpa, é diferente do f de x2 e é diferente do f de x3. A mesma coisa para a função que está mais à direita também. Só que eu escolhi os mesmos elementos do conjunto y para serem a imagem. Só que percebe que são duas funções diferentes. Apesar dos conjuntos domínio e imagem serem iguais, as funções são diferentes. É isso que eu quero dizer com essa forma de contar. Então a gente tem que não só escolher os elementos de y para serem imagem, mas a gente tem que verificar quantas imagens, quantas objeções é possível fazer entre os elementos de x e esses elementos que eu escolhi para ser imagem, ok? Essa é a ideia. Mas como que a gente faz isso? Não é muito difícil não, tá?
Então aqui só, antes de mais nada, só descrever o que aconteceu no exemplo anterior. O X é o domínio e Y contra domínio. O subconjunto Z de Y, tal que Z é igual a y1, y2, y4, é a imagem dessa função f. É uma imagem que eu escolhi, uma imagem particular. E com esse mesmo domínio e imagem, a gente tem duas funções injetoras diferentes. Tá? Isso eu acho que não é nenhuma novidade, isso não é difícil de argumentar que existe, bem simples. Tá? Para uma função injetora, note que existe uma objeção entre os conjuntos imagem e domínio. Okay? Isso é importante, isso vai ajudar a gente na contagem. Então devemos calcular quantos conjuntos imagens existem, quer dizer, de quantas formas eu posso escolher n elementos de y, e depois permutar esses elementos a fim de contar quantas objeções são possíveis. É simples, tá? Então vamos lá. A quantidade de conjuntos imagens possíveis é dado por combinação de n mais t, escolhe n. Ok? Por que combinação? Porque a ordem não importa. Eu vou escolher n elementos de n mais t. Tá? Se vocês não estiverem acostumados com essa linguagem, e aí vocês podem falar. E além do mais, não vai ser importante fazer essa contagem aqui. Só a parte teórica é importante, tá? Eu deixo isso claro, que eu não vou contar. Não vou escrever a fórmula, não daria para contar exatamente, mas daria para deduzir uma fórmula. Mas eu não estou preocupado com isso, porque não vai ser necessário, ok? A quantidade de objeções possíveis é dada por n fatorial. Eu vou organizar esses n elementos que eu escolhi, é basicamente isso, ok? Vou organizá-los de forma a fazer objeções com os elementos de x, ok? Então, organizar isso para contar quantas objeções existem é só organizar os elementos de y. Como que eu organizo isso? Os elementos escolhidos de y, né? Eu conto isso fazendo n fatorial. Eu tenho n possibilidades para o primeiro elemento, n menos 1 para o segundo e por aí vai. Isso vai dar n fatorial, tá? Então, a quantidade de funções que satisfazem a hipótese é só multiplicar de quantas formas eu posso escolher esse conjunto e por quantas formas eu posso organizá-los, ok? Ou seja, em outras palavras, eu primeiro escolho o conjunto imagem e para cada escolha do conjunto imagem eu posso organizar ou fazer n fatorial objeções diferentes, só organizando esses elementos, tá? Então a gente chegou numa fórmula, a gente não vai escrever explicitamente, para calcular a quantidade de funções f de x em y que são sobrejetoras, ok? Desculpa, que são injetoras, tá? Então bora para a outra parte, que é contar quantas funções g de y em x são sobrejetoras. Agora y vai fazer o papel de domínio e x de contradomínio, ok? E de novo, relembrando, para ser sobrejetora, todo elemento xi do contradomínio x deve ter seu correspondente yi do domínio y, ok? Um caso particular dessa contagem seria escolher n elementos de y para serem injetivos com o conjunto x. Tá? Por que um caso particular? Porque eu poderia escolher menos de n elementos. Então, percebe que aqui já vai ter... com um caso particular, a gente vai conseguir argumentar que essa contagem não pode ser igual. Tá? Então, acontece o seguinte. Então, essa é a ideia. Esses n elementos fazem uma objeção. A gente vai ter uma objeção de n elementos de y com n elementos de x. E a gente conta quantas objeções são possíveis. Então a ideia do exercício anterior vai se repetir de uma certa forma, tá? Então vamos lá. E para os outros ter elementos de y, só que o y é importante lembrar que ele é domínio. Então todos os elementos dele têm que ter correspondente em x. Então eu não posso simplesmente abandonar os t elementos que sobraram em y. É isso que vai diferenciar uma contagem da outra, ok? Então, para esses t elementos que sobraram de y, a gente vai escolher t de x para se relacionarem, o que novamente pode ser visto como uma objeção particular, que facilita o cálculo. Então, aqui já está quase claro que essas contagens vão ser diferentes. Então, vamos lá. Lembre-se que a quantidade de elementos de x é n e de y é n mais t. Bom, como que a gente escolhe, como que a gente conta quantos elementos, de quantas formas podemos escolher n elementos de y? Combinação de n mais t, escolhe n, ok? Já está aí na segunda linha. Bom, 3. A quantidade de objeções possíveis é dada por n fatorial, ok? Agora, escolher t elementos de x para se relacionarem com os t não escolhidos de y, combinação de n elementos de x, a gente escolhe t,
tá? E aqui uma coisa importante, a gente está supondo que T é menor do que N, porque ainda tem isso, tem um tanto de observaçõezinhas. A quantidade de objeções possíveis é T fatorial, ok? Porque para esses T elementos que eu escolho, eles vão ter uma objeção com os T elementos não escolhidos de Y. Bom, então eu tenho que contar também de quantas formas eu posso fazer essa objeção, que vai ser T fatorial. Então a gente conclui que a quantidade de funções que satisfazem a hipótese é essa multiplicação, combinação de n mais t escolhe n, vezes n fatorial, vezes combinação de n escolhe t, vezes t fatorial, que é diferente do que a gente obteve no exercício anterior, no item anterior, e além do mais é só um caso particular. Então o item 3 também é falso. É a nossa conclusão de que a resposta é a letra A, nenhuma das afirmações são verdadeiras, tá? Então é isso, uma questão feita. A questão não é tão complicada. E, bom, dicas ou sugestões, fiquem à vontade, dúvidas também. Até a próxima, tchau.